De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira às 7 da manhã, aqui pela telinha da Band. A reprise, você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Se você quiser receber o zap, as notícias do Jornal Potiguar Notícias, é só cadastrar, manda um oi aí para o zap do PN e você passa a receber diariamente as notícias do Jornal Potiguar Notícias. 99864-2904 é o número do zap do Potiguar Notícias. Você, ao mandar um oi, você automaticamente estará se cadastrando, autorizando para que a redação do Jornal Potiguar Notícias possa mandar para o seu zap as principais notícias do dia. Neste bloco nós temos o prazer de receber o procurador da Câmara Municipal de Macaíba, o advogado Alexandro Souza, que eu agradeço a presença. Tudo bem, doutor Alexandro? Bom dia, Pinto. Tudo bem. Prazer recebê-lo. Doutor, é fato ou boato? Disse que teve uma sessão, ouvi dizer, chegou na redação do Jornal Potiguar Notícias, que teve uma sessão lá na Câmara Municipal de Macaíba, e essa sessão começou no plenário, mas terminou na delegacia. É verdade? Isso é verdade. Essa sessão ela ocorreu na semana passada, na sexta-feira. Foi uma sessão bastante tumultuada, como foi um fato conhecido, em razão da matéria principal que estava sendo conhecida e discutida, que tratava da questão do subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores do município de Macaíba. Onde nessa sessão, nós, lá na Câmara, discutíamos justamente a manutenção dos subsídios na forma que já tinha sido votada pela legislatura anterior. Até porque um vereador, ele não vota o seu próprio aumento, ele vota da legislatura seguinte. E no caso, a legislatura atual da Câmara Municipal de Macaíba, em atenção a toda a situação do município, o presidente Gelson Lima determinou e conversou com todos os vereadores para que fosse feito um projeto de lei, e esse projeto de lei foi o 021/2016, que foi devidamente aprovado, mantendo todos os subsídios, dada a realidade do país. Mantendo, ou seja, deixando de ter o aumento? Deixando de ter aumento, nem houve redução, mas também não houve um aumento. Apesar de termos a esperança de dias melhores, mas optou-se em manter os mesmos subsídios, a fim de evitar um maior comprometimento das finanças, tanto da Prefeitura Municipal como da Câmara. Mas parece que não foi entendido assim, né? Que terminou o caso de política, terminou em caso de polícia? Isso. O que ocorre é o seguinte: como a Câmara está em recesso, e devido ao prazo eleitoral deste ano, os prazos serem mais curtos, nós, em cumprimento à orientação do próprio Tribunal de Contas do Estado, houve uma convocação de todos os vereadores para esta sessão extraordinária que aconteceu na última sexta-feira. O edital, conforme determina a lei orgânica, foi publicado 48 horas antes, e esse edital, obrigatoriamente, ele fixa a pauta daquela sessão. A sessão tinha uma pauta de discutir a questão da lei dos subsídios, uma questão de um título de cidadão macaibense e a questão da regulamentação de um imóvel da área industrial. Então, esta era a pauta. Infelizmente, já assumindo a conotação de discussão política, nós tivemos lá a presença de pessoas vinculadas a um sindicato, que alguns se diziam do sindicato da educação, outros eram cidadãos macaibenses, e que a Câmara está aberta a receber a todos, até porque é a casa do povo. Mas a Câmara não pode discutir matérias além daquelas fixadas no edital de convocação. E as pessoas que ali estavam queriam discutir aumento de professores, fixação ou não do piso salarial nacional, algo que não estava na pauta e algo que já tinha sido discutido também em audiência pública, com presença de promotor, da sociedade civil, enfim. Aquela não era a pauta. E, infelizmente, as pessoas não entenderam e se exaltaram. A polícia foi chamada
Polícia Militar, logo no início da sessão, houve uma suspensão da sessão, a polícia foi chamada, foi ao local, os ânimos se acalmaram. Quando a polícia saiu, que começou a discussão do projeto, já tendo sido informado, tanto na hora como um dia antes, por meio dos blogs da cidade, de que não haveria aumento, ainda assim começou a gritaria, começou o tumulto, alguns quiseram invadir o plenário da Câmara, alguns jogaram água no plenário, outros chutaram a divisória entre o plenário e o local onde ficam os vereadores. Enfim, tivemos um grande tumulto e, ao final, além de todos os impropérios que foram ditos durante a sessão, o vereador Gelson Lima, presidente da Câmara Municipal de Macaíba, ele foi xingado de várias conotações depreciativas contra a sua honra e terminamos na delegacia. Mas depois que fizeram o BO lá na delegacia, chegou-se a um bom senso ou a briga continua ainda? Não, o que aconteceu foi, o presidente Gelson Lima fez o BO das ofensas que recebeu, duas senhoras se disseram ofendidas pelo presidente da Câmara e também fizeram um BO. Nós estamos com uma audiência de um termo circunstanciado de ocorrência marcada para o mês de agosto e esperamos que a população compareça às sessões da Câmara Municipal de Macaíba, mas com urbanidade, com decência e com respeito. Estamos aí no ano eleitoral, então se alguém estiver descontente com algum dos edis, que faça pelo voto e não através do tumulto, de agressões, de xingamentos. Quando é que volta a ter reuniões regulares? Nós voltamos a partir de agosto. Coincidentemente, segundo o nosso calendário, um dia antes da fatídica audiência desse tribunal, desse termo circunstanciado. Então pode ser animada de novo? Pode ser animado novamente. Que é bom lembrar que quando tivemos a audiência pública para tratar da questão da educação, essas discussões, elas já ocorreram, mas de uma forma mais branda. Desta vez não. Partiu-se para xingamentos e talvez se a Polícia Militar não tivesse chegado ao local ao final da reunião para conter de vez os ânimos, talvez tivéssemos algo a mais. E, inclusive, a Polícia Militar ela foi chamada por duas vezes. No início da sessão, eles vieram e contiveram os ânimos e depois foram chamados novamente. Perfeito. Queria agradecer ao procurador da Câmara Municipal de Macaíba, Dr. Alexandre Souza, pela entrevista. Ele passa o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua indispensável companhia. A todos, muito obrigado por ter acompanhado o programa de hoje e tenham todos um bom dia.